Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação. Normalmente a gente fala sobre alguma empresa aqui que o pessoal pede lá no Instagram, mas a gente viu que essa semana surgiram muitas notícias depois desse primeiro semestre muito bom das ações internacionais sobre se é o momento de se vender as ações lá nos Estados Unidos. Então uma pessoa pergunta, já é hora de encerrar IVVB11 com 100% de ganho? O outro pergunta ali o que fazer com as ações internacionais nesse momento, e aí a gente vai tentar responder um pouquinho sobre essa situação nesse vídeo de hoje. Enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, vamos aproveitar aqui para tentar pensar um pouco sobre o mercado dos Estados Unidos. As pessoas que falam, tá, ou elas citam que o mercado dos Estados Unidos pode ter uma correção, elas normalmente vão falar sobre o déficit americano, vão falar sobre a grande emissão de moeda e vão falar sobre as dificuldades de você conseguir pagar essa dívida toda, porque o custo de capital está muito alto, os juros estão lá 5%, 5,25%, e a gente não está conseguindo cair os juros porque a inflação não está convergindo para a meta. Logo, se os Estados Unidos não conseguirem pagar isso, poderia ter alguma desconfiança com relação aos Estados Unidos e aí a bolsa cair. Tá? O que eu não gosto dessa tese? Tá? Eu não gosto dessa tese porque ela tira do cálculo o resultado que as empresas americanas estão conseguindo. E a gente abriu, por exemplo, o nosso Dica Internacional lá em 2020. Em 2020, eu citei que o grande benefício de você investir nos Estados Unidos é que as empresas americanas elas estavam conseguindo se expandir para outros lugares do globo. Então, quando a gente olhava o S&P 500, quando a gente olhava as empresas que faziam aquela composição, a gente via empresas que não tinham receitas só nos Estados Unidos, como acontecia há 30, 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, as principais empresas dos Estados Unidos, você ia ver ali uma General Electric, você ia ver a própria Coca-Cola, você ia ver ali um banco grande como um JP Morgan, uma American Express, etc. Mas eram empresas que tinham grande parte da receita delas dentro dos Estados Unidos. Hoje, o que a gente vê aqui? Olha só quais são as companhias que fazem parte do S&P. E aí a gente vai botar as principais porque, como o nome diz, né, S&P 500, são 500 companhias. Na verdade, é um pouquinho mais do que 500, são 503 companhias. Mas as primeiras você vai ver que são empresas globais, não são empresas paradas nos Estados Unidos. Então, ó, tem a Microsoft, tem a Apple, tem a Nvidia, a Amazon, Meta é o Instagram e o Facebook, o WhatsApp, o Alphabet é o Google, tá? A Berkshire é a empresa do Buffett aqui. Então, você vê que dentre essas primeiras aqui, que são aquelas empresas tech, elas são empresas super globais, né? Então, às vezes, elas aturam um período ruim de economia nos Estados Unidos e elas vão continuar crescendo fora, ou, porventura, elas vão acabar recuperando mais rápido. E se alguma outra concorrente vier e tomar o lugar delas, o que vai acontecer? Essa concorrente vai acabar entrando no índice e ela vai acabar sendo relevante no índice. Então, o índice americano, ele vai conseguir trazer essa capacidade, tá, de se ajustar aí ao longo do tempo, né? É diferente, por exemplo, do índice do Brasil, que é muito focado em commodities e bancos. Então, se você não tiver um boom global de commodity, a Bolsa do Brasil dificilmente sobe. Tá? Então, ela vai subir quando tem esse boom global de commodities. Eu já fiz vídeo sobre isso. O segundo ponto que eu não gosto dessa tese, tá, é que a própria inflação e o próprio juro que tem nos Estados Unidos e essa não convergência da meta faz com que o dólar ele
fique desvalorizado no mundo todo, tá? Não em relação ao real, mas em relação a uma cesta de moedas, a tendência é que ele se desvalorize e que ele fique valendo cada vez menos. Vocês vão falar que às vezes o dólar até se valoriza, e é verdade. Só que o mundo inteiro está passando pelo mesmo problema dos Estados Unidos. Os países todos estão super endividados, os países todos gastaram mais do que deveriam, tanto na pandemia quanto depois continuaram gastando. Então esse não é um problema específico dos Estados Unidos. Esse é um problema que era provável que acontecesse desde o final do padrão ouro lá de 1971 e que está acontecendo agora, tá? E em algum momento a gente pode precisar ter alguma correção aí, ok? Só que o dólar valendo menos, a bolsa acaba subindo, porque ela acaba sendo cotada em dólar, tá? O que não pode é virar uma hiperinflação nos Estados Unidos, né? Se acontecer um cenário de hiperinflação, tudo que eu estou falando muda, tá? Mas agora, o que a gente está vendo é o seguinte: correções pontuais, né, de 5%, de 10%, até de 15%, isso pode acontecer. Tá? E aí eu não vejo nada muito além disso. E o terceiro ponto que eu não gosto daquela tese, e aí é um pouquinho mais técnico, é o seguinte: existem empresas que calculam o S&P 500 Equal Weight. E aí eu vou explicar aqui como é que funciona isso. Se você olhar a Microsoft, ela tem 7,31%. Tá? Se você pegar as últimas empresas aqui, ó, a News Corporation, a Fox Corporation, Paramount Global, Mohawk Industries, Bio-Rad Laboratories, Franklin Resources, Invesco, Paycom, Ralph Lauren Corporation, Nets, você vai ver que é tudo 0,01, 0,01, 0,02 e etc. Então a Microsoft, ela é o similar a mais de 250 empresas que estão no final. Então, se a Microsoft sobe 3% e essas 250 que estão embaixo aqui, elas caem 2%, o índice sobe. Por incrível que pareça, o índice sobe. Se 250 empresas caírem 2% e a Microsoft subir 3%, o índice sobe. Porque a Microsoft ela é maior em termos de tamanho no índice do que as últimas 200 ou 250, agora eu não lembro aqui de cabeça. Mas para você ter uma ideia, a Apple ela tem 6,7%, a Nvidia 6,63%, a Amazon 3,9%, o Google somado aqui mais de 4%. Então essas empresas aqui, ó, é que elas estão subindo, basicamente e principalmente. Tá? Então, quando a gente pega o gráfico Equal Weight aqui dos últimos 5 anos, a gente vê que em 2021 ele bateu 6.605 pontos. E hoje ele está em 6.663, ou seja, 1% acima de 2021, quando a taxa de juros era 0%. E isso é o crescimento da economia e aquela desvalorização do dólar pela inflação, que é o que a gente estava falando antes. Tá? Então, quando você bota o S&P Equal Weight, você vê que ele não subiu tanto assim. E é muito similar ao gráfico do Ibovespa, isso aqui. Né? Se eu pegar isso aqui e o gráfico do Ibovespa, é muito similar. Você vai ver que durante esse período aqui de 2021 para cá, a Bolsa não subiu tanto. Né? Teve alguns momentos de alta, teve alguns momentos de queda e etc. Então, quando a gente olha o grosso da economia dos Estados Unidos, a gente percebe que as ações não estão crescendo. Esse crescimento está ancorado em 7, 8, 10 empresas mais ou menos. Então, falando de forma clara aqui, eu não vejo uma correção nos Estados Unidos, e quando eu falo correção, estou falando de alguma catástrofe, tá? Esse cenário não funciona, que eu estou falando, se você tiver um cenário de hiperinflação. Se a inflação começar a descontrolar e começar a subir de novo, aí ok, você pode ter um cenário realmente de queda mais forte. Então, olha sempre a inflação. Se a inflação começar a subir 2 meses seguidos, aí pode botar as barbas de molho. Podemos ter problemas. Bom, mas independente disso que eu estou falando, eu acho que o mais importante desse vídeo de hoje não é o que o Daniel acha. Porque o Daniel é um ser humano, o Daniel é falível.
Inclusive, esse ano de 2024, o Daniel tinha uma tese para esse ano, e essa tese já foi modificada porque o que aconteceu ao longo do ano fez com que a gente repensasse aquilo que a gente acreditava. Né? A gente acreditava um ano muito bom e a gente viu que talvez esse muito bom vai demorar ainda um pouco mais. Tá? Não que não vá acontecer, mas uma queda de juros nos Estados Unidos vai demorar um pouco mais, não aconteceu agora no meio do ano, né? O Brasil está com mais dificuldade de conseguir reduzir o déficit primário e por aí vai. Então o Daniel, que é falível, ele errou ali na previsão e ele faz essa correção de rota. Então, o que eu gosto sempre da pessoa é fazer? Ela não acreditar piamente, nem no analista dela, nem nela própria, porque as pessoas elas têm sempre um viés. E aí eu fiz aqui uma tabelinha, que é bastante simples aqui, de vocês observarem. Eu coloquei aqui uma alocação média de um investidor normal, tá? Que seria o quê? Metade mais ou menos em renda fixa, tá? E metade em renda variável. Dessa metade em renda variável, a pessoa botou aqui 30% em Bolsa Brasil e 30% em Bolsa Estados Unidos. Botei todos os índices aqui do Brasil e usei para renda fixa o IMA B11 porque é uma cesta de títulos públicos. Então o cara que investiu num Tesouro Direto, investiu num Selic também, etc., vai estar mais ou menos aqui composto no IMA B11. Aqui a gente tem as cotações de cada um desses, tá? Em cada um dos últimos 2 anos. Aqui a gente tem a variação de cada um e eu fiz uma expectativa assim, de um valor inicial de 10 mil só fictício. E aqui eu coloquei a tolerância que existe para você ir. Então, o BOVA11, no momento de mais euforia, eu posso deixar chegar em 35%. Assim como a renda fixa, eu posso deixar chegar nos 60% se tiver um momento também, entre aspas, de euforia da renda fixa. Tá? E aí, quando a gente bota dessa forma, você vai ver aqui que você começou com 3 mil, com 5 mil e com 2 mil, 30, 50 e 20%, certo? Total 10 mil reais. Você vai ver que se você tivesse não feito nada, você hoje teria passado 10 mil para 12.500 reais. Então, independente da bolsa ter caído de 3.900 reais aqui para 3.600, porque o índice caiu de 130 aqui para 120, tá? Isso não fez diferença. Por quê? Porque o teu total subiu de 12.100 para 12.500 porque você alocou em todas as classes de ativos. E se hoje você tivesse que investir, qual que está mais atrás? Ó, o BOVA11 você quer ter 30% e ele está com 29%. A renda fixa você quer ter 50% e ela está com 48%. E o IVVB você quer ter 20% e ele está com 23%. Quer dizer, hoje, se você tivesse um aporte para fazer, ele viria aqui para a renda fixa, se você tivesse começado dessa forma. Tá? No mês passado, seria mais ou menos dividido entre os dois. Tá? Se você pegasse aqui em abril, teria sido na renda fixa também. Você vê que agora a bolsa começa a cair, ela começa a dar uma oportunidadezinha para você investir. Foi o que aconteceu ali em maio. Tá? Mas o que aconteceu no ano passado? No ano passado, olha só, a gente tinha 2 mil reais iniciais de IVVB e em outubro de 2023 a gente tinha menos do que o 2 mil. Aqui era 18%. Se você tivesse que aportar aqui, estava dando oportunidade para você investir no exterior. Mas em nenhum momento ainda precisou vender. Por quê? Porque nenhum deles passou ainda dessa tolerância. Tá? Mas vamos imaginar que o IVVB tivesse passado dessa tolerância, tivesse chegado no 25%. O que você iria fazer? Você não iria pegar e vender tudo de IVVB porque você ganhou 100%. Você iria vender 20%. Porque aí, se você vendesse 20%, 25% cairia para 20% automaticamente. Tá? Isso aí é só você fazer o cálculo de porcentagem que você vai perceber. Tá? Aqui 20%. De 25% é 5%, logo cai de 25% menos 5%, vai para 20%. Enfim, então se você usar um modelo desse, que tira o teu achismo da jogada e faz com que você invista de forma consciente, de forma que o teu viés não vai te atrapalhar, você acaba conseguindo resultados maiores,
com maior previsibilidade e com menos variação, né? É o que a gente conseguiu aqui. Você vê que saiu de 10 mil para 12.500. Mesmo o cara que investiu mais em bolsa, 50 aqui, 30 aqui, ó, o resultado total tá até similar. Tô até achando estranho que nem mudou aqui. É isso mesmo. É aquilo mesmo. Você vê que nem mudou, continua 12.541. Vou até ver aqui. Ó, era 12.500, ainda dá um pouquinho mais até. 12.500 contra 12.541. O cara que investiu mais nos Estados Unidos, por exemplo, no início, vamos imaginar que ele botou 30, 30 e 40 aqui, ó, ele teria 13 mil. Mas você vê que não tem uma variação tão grande. Eu escolhi mais renda fixa, eu escolhi mais bolsa, eu escolhi mais Estados Unidos. Cara, não mudou muita coisa, tá? É claro que se você tivesse chegado aqui 40, os Estados Unidos está 45, talvez você já fizesse uma vendinha, porque aí ele é maior. Mas aí você ajusta o teu processo aí dentro, tá? Então é esse que é o tipo de racional que eu prefiro, mais do que aquele que eu falei no início desse vídeo, tá bom? Então o que eu queria que você fizesse ao invés de ver, ai meu Deus, o IVVB subiu 100%, será que vale a pena eu vender? Eu prefiro que você pense, quanto ele representa na minha carteira? Se ele cair e tiver realmente essa crise, vai me impactar? Entendeu? Ao invés de achar assim, o Daniel acha que não vai ocorrer a crise. Não, isso vai me impactar porque o Daniel pode estar errado. Sim, vai me impactar porque é 80% da minha carteira. Cara, você tem que vender um pouco. Entendeu? Agora, o outro amiguinho teu, ele só tem 5% da carteira, subiu 100%, ele precisa vender? Cara, provavelmente não. Entendeu? Porque você teria que fazer esse ajuste. Você estipula um percentual para cada classe de ativo, tá? Abraços, bons investimentos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.